Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidadania, hoje tratando sobre transtornos mentais com a nossa psicóloga Jéssica Rodrigues. Jéssica, eu falei no bloco anterior que nós iríamos abordar agora um pouco sobre a depressão pós-parto. Muita gente também desconhece. Particularmente, na minha gestação, eu li muito sobre esse mundo da maternagem, né, esse mundo gestacional. E eu me surpreendi com o alto índice de mães que são acometidas pela depressão pós-parto, né? Até tem uma expressão inglesa que chama baby blues, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco essa questão, o que é a depressão pós-parto e como o pai, né, que também é um mundo novo para o pai, que está recebendo o recém-nascido e uma mamãe também ali que está passando por esse momento. Então, como o pai também pode ajudar? Auxiliar nesse momento. Né? Então, o que é a depressão pós-parto? Né? Como o próprio nome já aponta, a depressão pós-parto é uma depressão, um episódio depressivo que emerge logo após o parto, né? Então, assim, o que a gente vê no quadro é que dias depois, né, desse parto, os sintomas eles começam a emergir. São sintomas típicos da depressão, né? Como eu falei, quais são os sintomas depressivos, né? É o humor deprimido, a exaustão, né, que a gestante começa a apresentar, a dificuldade de dormir, de se alimentar, uma negatividade, né, uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. É muito comum na depressão pós-parto a gestante, né, no caso a puérpera, né, que ela já teve o bebê, de ter essa ligação afetiva com o bebê, ela começa a ter dificuldade de criar esse laço afetivo. Então isso é uma das coisas que começa a chamar a atenção, porque o que se espera é que logo após o parto a mãe ela consiga, né, se dispor para esse bebê. Mas a gestante geralmente também começa a ter dificuldade de se autocuidar, né? Não tem energia para fazer as coisas para ela mesma, nem para o bebê. Algumas vezes tem dificuldade de ter contato com esse bebê, algumas evitam esse contato, né? Porque percebem não estar bem. E aí, nesse momento, é o momento da família chegar junto, né? Não só o pai, porque não é incomum hoje algumas, né, puérperas não terem o pai próximo, né? Algumas pessoas rompem a relação ou não mantêm essa relação. E aí é importante a família estar próximo dessa gestante, porque é um momento realmente de crise. E ela precisa passar por isso e o bebê também precisa desse cuidado logo após, que a mãe não vai estar ali disponível, né? Então, e é importante cuidar desse bebê, porque o bebê precisa desse vínculo, né? Então, esse vínculo ele precisa ser estabelecido e quem vai ajudar nisso são os familiares, né? É o pai, enfim, o entorno familiar dessa gestante. É também algo que chama atenção. As pessoas que tiveram depressão anteriormente são pessoas mais suscetíveis a, durante uma gestação, terem depressão ou logo após o nascimento do bebê ter uma depressão pós-parto, né? Os estudos já apontam isso. E aí tem que ter cuidado com essa depressão pós-parto, porque se bem cuidada e tratada, a tendência é que isso vá, né, dando espaço para que isso vá sumindo. Mas se não bem cuidada, a tendência é que algumas gestantes continuem tendo esses episódios depressivos. Aí não vai ser mais depressão pós-parto após um período, ó. Vai ser visto só como depressão, né? Jéssica, e é importante que a gente fale também o seguinte, a depressão pós-parto, ela tanto pode vir em decorrência de uma gestação, às vezes mal planejada, às vezes não querida, às vezes a gestante encontra algumas dificuldades, seja financeira, seja emocional, e quando o bebê nasce, então ela continua esse estado, né, preocupante. Em contrapartida, há casos também que há uma gestação saudável, você tem o seu parceiro do lado, o pai da criança, você tem apoio familiar, você tem apoio financeiro, psicológico, mas após a criança é esperada, é desejada, é preparada, né, para vir ao mundo, e quando o bebê nasce, há realmente a configuração da depressão pós-parto, e todo mundo às vezes se surpreende. Mas é importante que a gente diga também que a depressão pós-parto, nós falamos aqui que pode ocorrer de genética, de doença, de traumas, e a depressão pós-parto ela tem uma peculiaridade que é em decorrência hormonal, né? A mulher, após o nascimento do bebê, seja parto normal, seja cesáreo, ela tem uma queda de hormônios muito grande, né? Tanto que há uma queda de cabelo, há diversos sintomas corporais mesmo. E um deles é justamente no psíquico, né? Então, não é que a mãe
a mãe, a gestante, no caso não é mais gestante que o bebê nasceu, né? A mãe, ela precisa de muita compreensão nesse momento, porque não é que ela não queira cuidar do bebê, muitas vezes a mãe recusa amamentar, mas não é que ela não ame seu filho. É uma coisa que, assim como os outros transtornos, está além, muitas vezes, do seu autocontrole. Então, é preciso muito cuidado com a mãe nesse momento, porque ela está passando por um momento difícil, mas que não só se restringe a ela, mas aquele outro ser que depende dela, muitas vezes não amamenta, não chega a amamentar, o leite seca, então já acarreta um problema para a criança, né? Então é importante que os pais, a família, todos se envolvam e procurem ajudar essa mãe, né? Que além de todos esses sintomas, tem essa questão biológica que é da queda hormonal, né? E como você falou, muitas vezes é transitório, então a mãe e o bebê aos poucos vão aí voltando, né, a se familiarizar, digamos assim. A própria gestação, ela traz uma alteração hormonal, né? E aí são várias alterações. Tem alteração porque a mulher ela já tem um ciclo hormonal que se altera. Quando ela entra no processo gestacional, isso se altera ainda mais. E aí quando ela tem o bebê, ela tem uma queda, né? E uma reorganização desse corpo, desse psíquico, por mais que esse bebê seja esperado, seja planejado, seja organizado, né? A chegada de outro ser que depende daquela mãe, ele demanda muito emocionalmente, então é preciso uma reorganização do ambiente, mas emocional principalmente. Então, assim, algumas mães se desorganizam, né, nesse processo, aí psiquicamente falando, e aí não conseguem dar conta, vai algo que vai além. E aí, como você falou, não é algo que ela entende que ela pode estar prejudicando o bebê, ela quer fazer, mas assim, o querer não é o bastante naquele momento. Né? Algo demanda além das forças dela, e aí ela vai precisar realmente desse auxílio. Né? É importante ter esse entendimento de que ela não está sendo uma má mãe, né? Mas ela não está conseguindo exercer esse papel como a gente espera. Né? Jéssica, e outros transtornos também que são um pouco comuns, não tanto quanto a depressão, mas que nós vemos também de forma recorrente, é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? E a síndrome do pânico. Quais as principais características os nossos telespectadores talvez possam identificar neles ou até em algum parente para poder ajudar? Isso, né? São dois transtornos bem característicos. Ambos têm a base dos transtornos é a ansiedade, né? Então tem ansiedade envolvida nos dois transtornos. O transtorno, o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, como o próprio nome diz, o que é que caracteriza esse transtorno? É a obsessão e a compulsão. O que é a obsessão? A obsessão são os pensamentos recorrentes que o paciente ele não tem controle sobre eles, são recorrentes e incontroláveis. E a compulsão são os comportamentos repetitivos que o paciente também em algum momento ele não consegue mais controlar, né? E aí ele começa a repetir esses comportamentos. E aí isso advém de pensamentos, né, que são disfuncionais, que a gente chama. Então o paciente começa a criar pensamentos que muitas vezes têm base no real, mas em algum momento eles fogem da realidade. Então, por exemplo, um bastante comum, o paciente ele começa a pensar que se ele pegar em algo, fazer algo, ele vai ser contaminado. Então, ele começa a fazer um comportamento para poder amenizar isso. Por exemplo, lavar as mãos. E aí, à medida que as coisas vão avançando, ele tende a repetir o comportamento, porque o pensamento ele não para de se repetir. E aí, na mesma intensidade, ele começa a repetir o comportamento, ou seja, lavar as mãos diversas vezes. E aí isso vai trazer vários transtornos. Você imagina num trabalho você várias vezes ter que levantar para lavar as mãos porque você acha que está sendo contaminado. Então começa a alterar o dia a dia desse paciente, né? E chamar a atenção e causar sofrimento, porque ele percebe que está chamando a atenção, que aquilo é disfuncional, que é errado, assim, que talvez nada vai acontecer, mas ele não consegue controlar o pensamento e aí depois não consegue controlar esse comportamento repetitivo. Né? E é um caso que precisa de acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Porque ele precisa repetir aquele ato para se sentir bem. Se ele não repetir o ato, ele entra então numa crise de ansiedade.
Às vezes sim, né? Porque se ele não lavar a mão, ele acredita que ele vai vai ficar contaminado. E aí que algo muito ruim pode acontecer com ele. Geralmente envolve pensamentos negativos. Que se ele não fizer certa atitude, vai acontecer algo muito ruim com ele. Se ele não andar, por exemplo, se eu não ficar andando em linha, algo muito ruim vai acontecer. Né? E por mais que o paciente ele compreende que isso é disfuncional, mas ele não consegue dar conta disso. Jéssica, para a gente finalizar o bloco, vamos tratar um pouco sobre os transtornos alimentares, né? As figuras mais recorrentes são a bulimia e a anorexia, né? Qual a diferença entre as duas? Né? Os dois têm base a questão relacionada ao alimento, ambos, né? E é uma relação complicada com o alimento, né? Uma relação disfuncional que a gente chama. Mas a anorexia, ela é caracterizada, né, quando o paciente ele tem uma autopercepção corporal errônea sobre si. Então, o paciente ele acredita que ele está com excesso de peso, por mais que visivelmente as outras pessoas percebam que ele já está abaixo desse peso, né, já está abaixo do peso que é ideal para o corpo dele, mas ele percebe que ele está acima, então ele não se alimenta, né? E tem uma tendência a praticar muitos exercícios físicos, a não se alimentar, e aí o corpo vai sofrendo com isso, né? E a bulimia, o comportamento já a pessoa até se alimenta, mas ela também tem uma distorção aí na percepção corporal. E aí ela se alimenta, mas logo em seguida vem um sentimento de culpa, de remorso, de que ela vai engordar, né? Geralmente as pessoas que têm bulimia ou estão um pouco abaixo do peso, ou estão acima, mas pouca coisa, né? É diferente do anorexo. O anorexo, visivelmente, se você vê que ele está extremamente abaixo do peso. Mas aí o bulímico, ele come, e aí, mas logo em seguida ele tem o ato de provocar o vômito, ou provocar uma forma dele colocar esse alimento para fora. E não ser absorvido pelo organismo. Isso, porque aí ele se sente culpado, e aí ele tende a colocar esse alimento para fora, né? Já na anorexia, assim, ele tende a não se alimentar mesmo, né? Então, nesse caso, é sempre bom acompanhamento do psicólogo e também de nutricionista, e né, do profissional. psiquiatra também, porque em alguns casos, né, dependendo do nível que isso se encontra, já precisa de uma intervenção medicamentosa. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o quarto e último bloco do Cidadania. A gente volta daqui a pouco.